Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é terça de Civilizações e Mistério. Olá, Göbekli Tepe, localizado na região sudeste da Anatólia, Turquia, a cerca de 15 quilômetros a nordeste da cidade de Şanlıurfa, é um dos sítios arqueológicos mais significativos do mundo, datado do período Neolítico Pré-Cerâmico, PPN, entre aproximadamente 9.500 e 8.000 a.C., descoberto em 1994 pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt. O sítio revolucionou a compreensão da história humana, sendo considerado a mais antiga arquitetura monumental conhecida, com estruturas que precedem Stonehenge em cerca de 6.000 anos e as pirâmides do Egito em mais de 7.000 anos. Göbekli Tepe, traduzido como Colina do Umbigo ou Colina Barriguda em turco, em curdo Jire Mirazan ou Şerabreske, Colina dos Desejos, está situado em uma cordilheira calcária na Alta Mesopotâmia, com vista para a planície de Harran. O sítio, inscrito como Patrimônio Mundial da Unesco em 2018, cobre uma área de cerca de 8 hectares, com uma elevação de 15 metros acima da paisagem circundante. Até 2021, apenas cerca de 5 a 10% do sítio foi escavado, revelando uma riqueza de estruturas e artefatos que datam do Neolítico Pré-Cerâmico A, PPNA 9.600 a 8.800 a.C. e B, PPNB 8.800 e 7.000 a.C. As características mais marcantes são as grandes estruturas circulares ou ovais, conhecidas como recintos, construídas com pilares monolíticos em forma de T, feitos de calcário, que chegam a 5,5 metros de altura e pesam até 50 toneladas. Esses pilares, dispostos em círculos, frequentemente apresentam 2 pilares centrais maiores, cercados por outros menores, voltados para o inferior. Muitos são decorados com relevos intricados, incluindo figuras antropomórficas estilizadas, com braços, pernas, cintos e tangas, animais selvagens, leões, raposas, gazelas, javalis, cobras, escorpiões, abutres, aves e outros, além de símbolos abstratos. A precisão das esculturas, feitas com ferramentas de pedra, como martelos e lâminas de sílex, encontradas no local, reflete um alto nível de habilidade artesanal para uma sociedade pré-agrícola. Os recintos mais antigos, pertencentes à camada 3, datam do PPNA e são os mais elaborados, com grandes pilares decorados. A camada 2, mais recente, do PPNB, apresenta estruturas retangulares menores, algumas com pilares de até 2 metros, sugerindo uma transição para construções mais modestas. Escavações revelaram pisos de calcário polido ou terraço, sistemas de coleta de água, como cisternas e canais, e milhares de ossos de animais selvagens, principalmente gazelas, auroques, bois selvagens extintos, e outros, indicando caça em grande escala, possivelmente sazonal. Ferramentas como moedores, pilões e vasos de pedra, alguns com capacidade para mais de 150 litros, sugerem processamento de grãos selvagens, como trigo e cevada, e até a possível produção de cerveja primitiva, conforme indicado por resíduos químicos. Não há evidências claras de habitação permanente inicial, como lareiras ou depósitos de lixo doméstico, mas escavações mais recentes, lideradas por arqueólogos como Leclerc, encontraram depósitos de lixo, fogueiras e estruturas que sugerem ocupação sazonal ou semi-permanente. A ausência de sepultamentos formais é notável, embora ossos humanos dispersos
incluindo crânios esculpidos com linhas profundas, tenham sido encontrados, indicando possíveis práticas rituais. O sítio foi intencionalmente soterrado por volta de 8000 a.C., com terra, pedras e detritos, preservando as estruturas, mas o motivo permanece desconhecido. A construção dos pilares exigiu grande esforço coletivo, utilizando cordas, vigas de madeira e força humana para transportar blocos de pedreiras locais. Estudos geométricos sugerem que 3 dos recintos formam um triângulo equilátero quase perfeito, indicando planejamento arquitetônico avançado. A datação por radiocarbono de ossos e ferramentas confirma a ocupação entre 9600 e 8000 a.C., situando Göbekli Tepe no final da última era do gelo, durante a transição para o Neolítico. Embora as evidências concretas sejam robustas, algumas interpretações permanecem especulativas, mas fundamentadas em dados arqueológicos. A ausência inicial de sinais de agricultura levou Klaus Schmidt a propor que Göbekli Tepe era uma catedral na colina, um centro de culto para caçadores-coletores, atraindo grupos de até 160 quilômetros de distância para rituais e festas. A presença de grandes quantidades de ossos de animais e vasos de pedra apoia a ideia de banquetes comunais, possivelmente para exibir riqueza ou reforçar laços sociais. A descoberta de crânios esculpidos sugere práticas rituais ligadas à veneração de ancestrais ou cultos de crânios, comuns em outros sítios neolíticos, como Jericó. A hipótese de que Göbekli Tepe foi um ponto de encontro regional é reforçada pela semelhança de seus pilares em T com outros sítios da região de Tas-Tepelera, colinas de pedra, como Karahan-Tepe, Nevali-Sori e Sayonu, indicando uma tradição cultural compartilhada. A orientação dos recintos para o sul, em direção à planície de Haram, pode refletir uma conexão prática com rotas de migração ou caça, em vez de alinhamentos astronômicos, embora algumas especulações sugiram que os relevos em pilares, como o Pilar do Abutre, Pilar 43, possam representar constelações ou eventos celestes, como um impacto de cometa por volta de 10.850 a.C. Essa teoria, proposta por pesquisadores como Martin Sweatman, é controversa, com arqueólogos do sítio rejeitando-a por falta de evidências sólidas, já que as constelações modernas não correspondem necessariamente às percepções neolíticas. A descoberta de ferramentas para processamento de grãos e evidências de cultivo precoce de cereais selvagens sugere que Göbekli Tepe pode ter desempenhado um papel na transição para a agricultura. Alguns arqueólogos, como Laura Dietrich, argumentam que a necessidade de alimentar grandes grupos durante a construção pode ter incentivado a experimentação agrícola, invertendo a narrativa tradicional de que a agricultura precedeu a arquitetura monumental. A presença de estruturas domésticas na camada 2 indica que o sítio pode ter evoluído de um centro ritual para uma vila semi-permanente ao longo de 1500 anos. O soterramento intencional do sítio é outro ponto de especulação. Como está localizado em um topo de colina, é improvável que tenha sido coberto naturalmente por sedimentos. Arqueólogos sugerem que o soterramento pode ter sido um ato ritualístico, talvez marcando o abandono do local, devido a mudanças culturais, religiosas ou ambientais, como o declínio das populações de caça ou o início da agricultura em outras áreas. Diversas teorias foram propostas para explicar o propósito de Göbekli Tepe, variando de interpretações acadêmicas a especulações alternativas. Santuário religioso ou templo. Klaus Schmidt, o principal escavador até 2014, interpretou Göbekli Tepe
como o primeiro templo do mundo, um centro de culto para caçadores-coletores. Os relevos de animais e figuras antropomórficas sugerem práticas animistas ou xamanísticas, com os pilares possivelmente representando divindades ou ancestrais. A ausência inicial de habitação permanente e a presença de crânios esculpidos reforçam essa visão, sugerindo rituais ligados à morte ou à fertilidade. Centro de encontro social. Alguns arqueólogos, como Leclerc, propõem que Göbekli Tepe era um ponto de encontro regional para trocas genéticas, comerciais e culturais. A construção coletiva dos recintos teria fortalecido laços entre grupos dispersos, enquanto os banquetes reforçavam hierarquias ou alianças. A semelhança com outros sítios de Tas Tepeler sugere que Göbekli Tepe era um nó em uma rede social neolítica. Observatório astronômico. Embora controversa, a teoria de que Göbekli Tepe funcionava como um observatório astronômico ganhou atenção popular. Símbolos em pilares, como o Pilar 43, foram interpretados como representações de constelações ou impacto de cometa. Estudos sugerem que alguns recintos podem estar alinhados com eventos celestes, como o solstício de inverno, mas a falta de evidências conclusivas e a instabilidade das constelações ao longo de milênios tornam essa teoria improvável para a maioria dos arqueólogos. Monumento à resistência cultural. Uma interpretação recente sugere que Göbekli Tepe foi construído por caçadores-coletores como uma tentativa de preservar seu modo de vida contra a ascensão da agricultura. Os relevos de animais selvagens, em vez de espécies domesticadas, e a ausência de agricultura inicial no sítio apoiam essa ideia, sugerindo que o local era um símbolo de identidade cultural em um período de transição. Lugar de iniciação, o culto dos mortos. Algumas interpretações associam o local a cultos funerários ou iniciações religiosas, ainda que até agora nenhum sepultamento humano tenha sido encontrado no sítio. A iconografia presente nos pilares, com figuras antropomórficas, pode indicar rituais de transformação espiritual ou comunhão com ancestrais. Influência de civilizações perdidas. Alguns autores sugerem que Göbekli Tepe poderia ter sido construído com conhecimento herdado de uma civilização anterior desconhecida, talvez sobrevivente de algum cataclismo global, frequentemente associando-o ao mito de Atlântida ou a uma civilização anterior ao dilúvio citado em textos antigos. Contatos extraterrestres. Teóricos dos antigos astronautas argumentam que a sofisticação das esculturas e o conhecimento astronômico implícito nos alinhamentos sugeririam influência de seres de fora da Terra. Embora amplamente rejeitada pela comunidade científica, essa ideia é recorrente em programas e documentários especulativos. Repositório de conhecimento ancestral. Há quem veja em Göbekli Tepe um local onde antigas tradições orais, conhecimentos astronômicos e simbologias complexas foram codificadas de forma visual, como um livro de pedra para a posteridade. Resumindo, Göbekli Tepe é um enigma que desafia a narrativa tradicional da evolução humana, mostrando que caçadores-coletores eram capazes de criar arquitetura monumental e organização social, complexa há milhares de anos antes do que se imaginava. Seus pilares em T, relevos intricados e soterramento intencional oferecem um vislumbre de um mundo perdido, mas deixam mais perguntas do que respostas. Era um templo para venerar forças espirituais, um ponto de encontro para unir comunidades dispersas, um observatório para rastrear os céus, ou algo que ainda não podemos compreender. Com apenas uma fração do sítio escavada, o futuro promete novas revelações. O que você acha que Göbekli Tepe poderia ser? Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.